Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda Lloyd, eu sou jornalista, voluntária do canal do Instituto Reconvexo, e hoje nós estamos em mais um quadro de Lyon para Lyon. A quem nos acompanha pelo canal do YouTube, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui participando conosco, compartilhando das nossas histórias, das histórias das pessoas afetadas. E hoje nós vamos conversar com pais de pessoas afetadas. Nós vamos conversar com a Deise e o Emanuel Costa. Eles são pais do Júnior e do Arthur. Os dois são afetados. O Júnior foi afetado em 2008 e o Arthur foi afetado em 2017. Os dois começaram um trabalho que é um canal no YouTube, chama Lyon Fortaleza, que visa dar apoio e muitas informações aos afetados Lyon, não só as pessoas, como aos familiares também. É um canal que assim que a gente começa a buscar informações, ele logo aparece ali. Se não é o primeiro, já é logo o segundo, trazendo material informativo. Para mim, foi muito importante. Deise e Emanuel, sejam muito bem-vindos, é um prazer poder conversar com vocês aqui hoje. Esse papo vai ser muito bom, muito proveitoso para mim, pessoalmente, e para todos aqueles que estiverem nos assistindo. Prazer, boa noite a todos. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Deise e meu esposo é Emanuel Costa. Nós temos 2 filhos afetados pela LOM, né, e nós moramos aqui no Ceará, Fortaleza, né, na capital, e nós temos realmente 2 histórias muito importantes para serem destrinchadas aqui, né, porque a gente conhece um pouco de cada coisa, e além de ter 2 filhos afetados, nós temos, acho que uns 10 a 15 filhos adotados pela LOM, porque a gente também dá esse apoio emocional, apoio de informações. A gente tem muito prazer em ajudar as pessoas que não sabem para onde ir, o que fazer. E hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco dessa história e o que a gente puder acrescentar, que eu creio que experiências a gente tem bastante, a gente está aqui com todo prazer. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal. É o Emanuel Costa que vos fala, né? Então, estamos aqui hoje para essa troca de experiências, né? E eu acho que para quem teve a oportunidade mais de ver um pouco meus comentários nos vídeos, acho que quem teve a oportunidade de assistir minha live com o Stefan Bryan também, e agora, esse momento agora com o Instituto Reconvexo, e é uma honra estar aqui presente, é uma honra conhecer você, assim, ter esse contato mais informal, né, mais próximo, Fernanda, e a gente está aqui poder dividir tanto com você como com uma gama de pessoas que acredito que vão estar todos aqui presentes hoje, né? Hoje a nossa conversa é muito, muito importante, eu acredito, não só para quem é afetado, mas para os pais, né? Na minha família, o baque para minha mãe foi muito grande. E eu tenho certeza que para vocês também, né, vocês nos vídeos, tanto o Emanuel quanto a Deise, vocês sempre colocam a preocupação e o desespero que foi a demora no diagnóstico, né, e depois também pelo tratamento. Vocês já narraram as batalhas judiciais para conseguir a idebenona, então vai ser um alívio para muitos pais, vai ser um conforto, vai ser um suporte, enfim, vai ser um acolhimento, né? Eu acho que a palavra, assim, é acolhimento para os pais, poder ouvir outros pais falando a respeito da doença. Doença não, eu não sei se o Emanuel, vocês usam muito esse termo, eu prefiro usar afetação. Né? Eu não me sinto doente, eu me sinto afetada. Exatamente. A gente que todos têm que se sentir assim. Não é uma doença, não é algo que vale carregar um peso para a vida toda. Eu acho que a partir do momento que você se aceita com aquela deficiência, porque não é um transtorno que vai fazer que você pare sua vida de forma alguma, é apenas um detalhe, né? E um detalhe que às vezes é um pouco importante para algumas pessoas, mas em outras ocasiões não. Eu acho que tudo se deve com o olhar da pessoa, realmente na parte do olhar. Então, assim, não é um peso e, para mim, não é uma doença.
até porque o gene que quem carrega sou eu, é o materno, né? Sou eu, mãe. Então, no início, eu me sentia muito culpada, né? Quando o Júnior começou a adoecer e que a gente, com poucas informações que a gente tinha naquela época, há 14 anos atrás, quase 15, não se sabia nada da LOM. A gente mal tinha o Google para pesquisar. E o pouco que a gente tinha já falava que era uma doença, né? Se falava de doença vinda da mãe. A mãe transmitia para os filhos ficavam doentes, os filhos perdiam a visão. Aquilo faz com que a mãe se sinta culpada de tudo aquilo. Poxa, eu transmiti isso para o meu filho, eu não sabia. Você fica se sentindo como se algo lhe pesasse nos ombros. E não é assim que a mãe tem que se sentir. Eu tive a oportunidade de conhecer a mãe de um afetado, que inclusive está no nosso grupo do WhatsApp, que ela, todos os dias, ela me ligava chorando, porque ela tinha discussões com o filho, e o filho a acusava disso, né? O filho dizia, olha, você que transmitiu isso para mim, eu estou doente hoje por sua causa. E ela entrou numa depressão muito grande em relação à culpa, ela se sentia culpada. E eu disse, meu Deus, eu me sentia assim, mas eu lutei contra esse sentimento. Porque mãe, você não pode se sentir culpada por algo que lhe vem de antepassados, o seu gene, da sua formação. Então, assim, para mim, realmente, no início, eu me senti um pouquinho culpada, porque você acha que aquilo você passou e por que eu quis ter mais filhos, e você não sabe, você só sabe quando acontece, quando você se vê na situação e você vai saber, né, o que é que se trata aquela doença, de onde vem. Então, culpa para mim só foi no início. E eu sei que muitas mães se sentem assim, como essa mãe que, graças a Deus, eu creio que ela tenha saído desse processo, porque a gente ajudou bastante, não só com ela, mas com o filho que era afetado, para que os dois se sentissem um pouco mais unidos naquele momento, porque um precisa do outro, é uma coisa, um fato. Um precisa segurar a mão do outro, e principalmente a mãe e o pai, para que a gente acolha o filho, se sustente ele, porque é um baque muito grande, inclusive porque no caso dos meus filhos aconteceu com 14 anos, nos dois. Então, assim, é uma idade bem mais complicada, é uma idade frágil, onde o rapaz está se formando, está tendo curiosidades em relação a paquerinhas, ele está se conhecendo e se formando como um adolescente, ele está iniciando a adolescência, então já é um período muito difícil. Então, a gente teve 2 casos, um atrás do outro, né, com um período de 10 anos, mais ou menos, foi 10 anos? Arredondando quase 10 anos. Mas quase mais ou menos 10 anos, e o fato se repetiu. Então, assim, como a gente tinha uma certa experiência com o Júnior, porque a gente ficou sem diagnóstico no início, então a gente já tinha uma certa maneira de lidar com a doença. E quando a gente percebeu que o Arthur estava perdendo a visão, o meu esposo, ele pode falar melhor agora com mais propriedade, ele entrou numa neura, né? Como se ele tivesse a obrigação de descobrir o que era aquilo, porque o do Júnior, mesmo com o exame em mãos, a médica descartou a Leber. Então, assim, é muito complicado quando a gente se depara com pessoas que lhe dizem só não, não sei, não vai ficar bom, não tem cura, e a gente não sabe o que é, né? No final das contas, você fica sem saber. Reabilite o seu filho, que ele não tem mais cura, ele vai perder a visão totalmente. E a gente tem que, como mãe, engolir aquilo, né, de uma forma muito difícil, e respirar fundo para dar força a um adolescente que não sabe nem o que está acontecendo. Então, foi bem complicado. Meu esposo pode falar um pouquinho melhor do início dessa trajetória dos estudos que a gente fez, né, para que a gente chegasse aonde a gente chegou hoje, né, a ajudar pessoas, a criar o canal, a ter o nosso Instagram, o telefone disponível para pessoas entrar em contato com a gente, e o telefone não para, porque o diagnóstico ele se confunde muito com outras doenças, e às vezes a gente tem que esclarecer como é que se chega a esse diagnóstico,
o custo é muito alto, dispendioso. A maioria dos afetados, eles não têm muita condição financeira para estar arcando com muito exame. O exame realmente genético é bastante dispendioso e a gente está aqui nessa luta para orientar as pessoas para não passar metade do que a gente passou. Então, hoje a gente criou forças durante todos esses anos e a gente está aqui para unir forças e ajudar outras famílias a superar toda essa dor. Dor misturada com ação, né? Você tem que se sentir em luto, mas ao mesmo tempo você tem que se sentir ágil para procurar a melhor forma de ajudar, tanto na parte psicológica como a parte médica mesmo, de procurar o profissional, de entender o que é que ele está falando, de correr atrás de um exame, de saber que aquele exame cobre pelo plano ou se não cobre. Então, tudo isso a gente tem que criar forças e criar 1000 caixas na cabeça e guardar todas aquelas informações e naquela hora agir. Então, assim, foi uma luta bem difícil no início, mas que hoje deixou a gente muito mais forte para ajudar outras pessoas. E hoje a gente teve exatamente com um rapaz que com 17 anos perdeu a visão e ficou de um lado para o outro em um hospital público aqui em Fortaleza. Ele se chama Rômulo, vou até incluir ele no grupo. E ele foi parar no hospital universitário, onde um médico neurologista que estudou comigo há muitos anos atrás lembrou do caso dos meus filhos e me ligou. Deise, eu acho que eu estou com um caso de Lyme. É um rapaz que vem do interior, morando aqui na capital. O pai dele é pedreiro, a mãe faleceu. E eles não têm para onde ir, eu não sei o que fazer. O hospital universitário não me dá suporte para esse exame, mas as características é de Lyme. Aí eu me dei aqui o telefone dele e tomei para mim aquela causa. Hoje ele já tem o exame feito, ele já tem todos os diagnósticos comprovados, ele já tem o BPC já quase liberado, hoje nós fomos ao INSS para fazer a perícia médica. E hoje ele já acessa o celular sem precisar mandar áudio. Isso é uma felicidade tão grande que a gente tem dentro da gente, de ver ele, ai tia, eu consigo mexer agora, eu dou o zoom do jeito que a senhora me falou, eu quero voltar a estudar. Então, assim, ele já não queria mais estudar, ele já não queria mais sair de casa, e, assim, é muito gratificante, é uma coisa que me dá vontade de fazer mais, quero mais, venha, eu vou ajudar, venha para cá. Eu tenho muitos filhos aí pelo Brasil inteiro, então, assim, para mim é muito gratificante, mesmo com todos os percalços, mas para mim sempre vai ser muito bom estar aqui, estar em São Paulo nas conferências, estar ajudando alguém em algum lugar. Eu me lembro muito de uma mãe que, a Paula, eu não sei se ela está assistindo agora, mas a gente se uniu de uma forma e, pelo acaso do destino, eu voltando de São Paulo da conferência, o meu voo atrasou e eu tive que ir para Salvador, onde ela mora, e a gente se conheceu por uma coincidência de voo atrasado. Então, assim, eu disse, eu estou aqui em Salvador, eu quero lhe conhecer. Então, a gente uniu as famílias, foi muito bom. Ela disse, ela achava que jamais ia me conhecer, porque foi através da gente que ela conseguiu o diagnóstico médico e foi atrás, e a gente ia orientando. Então, assim, é muito bom você encontrar pessoas que estão seguindo o caminho, que estão se levantando, que estão indo atrás, que querem continuar a viver, que querem parar com aquele luto incansável de estar trancado dentro de um quarto, porque basta a dor da perda. E isso já é o suficiente para você morrer um pouco. A mãe morre um pouco a cada sofrimento do filho. E você perder a visão, para mim, é uma das piores assim, dores, porque você não escutar, você está vendo um gesto, você não andar, alguém está lhe ajudando, mas a visão, você fica meio que perdido. Os meus filhos ficavam tontos, eles caíam de tontura, porque a visão baixou muito rápido. Então, assim, eu queria que eles fossem para o mundo, eu queria jogar eles no mundo, mas eu tinha que acompanhá-los. Eu fazia tudo para estar perto, eu queria estar ajudando. E, às vezes, não é por aí que os filhos querem, entendeu? Eles querem ter um pouco de autonomia, eles querem ter um pouco de... deixa eu fazer, deixa eu tentar. E eu era aquela mãe mesmo
coruja que botava debaixo dos braços e queria estar perto. E assim, foi difícil eu ficar soltando ele aos poucos. O meu esposo está aqui para me dizer como foi difícil, mas eu acho que um pouco da minha história vai inspirar pessoas a serem também assim, fortes, como a gente tem que ser. Eu vou passar aqui um pouquinho a palavra para ele explanar um pouquinho do estudo dele, por onde começou toda a história. Achei, a gente perguntou, né, Fernanda, sobre se você considerar uma doença ou afetado. Eu costumo dizer, eu costumo internalizar isso como uma característica peculiar, porque você acaba se desenvolvendo de uma forma totalmente diferente, que você nem imaginava, e a gente, como pais, a gente passa a participar desse momento, a gente passa a vivenciar, a gente vê, a gente acompanha, então a gente está lá. Então, assim, dizer assim para você que realmente esse trabalho não faz a diferença, faz total diferença, e por isso que eu vejo assim como uma característica peculiar, entendeu? Não tem como eu sei que trata-se de uma doença em si, né, quando a gente vai para a área acadêmica, mas se a pessoa, de fato, em si, ela internaliza como uma característica que vai fazer uma diferenciação em sua vida, eu acho que o torna um pouco mais suave, e a gente consegue perceber que as pessoas se desenvolvem. A minha intenção em tudo isso, claro que sim, foi não ter aceitado a condição que o Arthur estava passando naquele momento, que o Júnior infelizmente, teve que aceitar a vida daquele jeito, com as negativas médicas, né? Com a gente ter um exame de DNA, que é o principal fator para dar bater o martelo e dar o resultado e lhe dizer qual doença significa, e você ter uma médica, uma geneticista chegar para você e falar assim: mamãe, eu não sei que doença é essa, mas não é Leber, e você acredita em Deus, e falar isso, e então reze muito pelo seu filho. Então, isso derrubou, assim, completamente. Dizer assim para você que eu não fiquei bem, não tem como você aceitar uma negativa dessa, né, de qualquer forma, e o médico tratar, infelizmente, a gente tem alguns profissionais que tratam o paciente de uma forma totalmente desumana, né? Então, uma forma assim robótica, um atendimento robotizado, e ver que ações precisam ser feitas para isso, né? Então, a gente trabalhar as políticas públicas para fazer um trabalho específico para a LOM, a gente tem um trabalho específico voltado para a AME, a gente tem um trabalho específico voltado para a esclerose, a gente tem outras doenças raras que também tem uma tratativa diferenciada, mas conhecendo hoje o que eu conheço, eu sei que o caminho é árduo, eu sei que é tudo muita dificuldade. Então, as próprias políticas públicas lhe colocam no caminho tênue entre o certo e o errado. Você não vai saber qual a conduta que você vai adotar para um comportamento antiético, antiprofissional. Então, você vai ficar naquela, eu faço ou não faço. Então, assim, a única solução que eu tive quando aconteceu com o Júnior, foi praticamente no começo da nossa história. Então, assim, a gente não teve o que fazer, não teve o que dizer, a gente não podia contestar, não podia fazer nada, até porque é uma época que a internet era muito escassa, né? Era uma época que pesquisas, então, assim, o acesso que a gente tem hoje em dia, a gente tem uma plataforma PubMed que você consegue ver um mundo, assim, de pesquisas desenvolvidas para várias doenças. Antigamente, isso era um material escasso, altamente para profissionais da área da saúde, então você não teria acesso a isso. E a gente teve que aceitar, a fina força, né? A gente teve que aceitar aquela condição, e o Júnior, assim, eu lamento muito, mas vejo o quanto o Júnior é guerreiro hoje, por tudo que ele vivenciou, por como ele teve que encarar. Então, teve várias pessoas que
tiveram uma tratativa diferente. A gente vê assim, nossa, quando eu falo dessa família, assim, até me dá um negócio diferente. Se eu falar da família não sei se eu nem posso falar, não sei se eu posso falar o nome, não posso, mas a gente tem, infelizmente eu vou falar o nome deles, na verdade, assim, a Odete é uma matriarca que a gente tem, assim, na história da Alon, assim, aqui dentro do Brasil, a família Mosquen, o Pedro, um exemplo de garra total, a gente vê o desenvolvimento, quem conhece o Pedro, quem sabe o que a Odete fez, quem teve a oportunidade de conversar com ela, ainda não tive a oportunidade de fazer uma visita lá, realmente conhecer a família, de fato, estar presente com todo mundo, mas conhecer a Odete na nossa segunda conferência no Brasil foi um prazer, assim, foi uma coisa, assim, sem descrição, e poder partilhar desses momentos, conhecer, agora eu vou dizer assim, olhando para a câmera, assim, para você, Fernanda, para todo mundo que está assistindo aí, ter a oportunidade de conhecer cada um de vocês pessoalmente, traz uma gratificação tão grande que vocês não têm noção. Todos os nossos contatos, quem nos procurou, quem é uma palavra de acalento, várias histórias que a gente tem aqui que, meu Deus do céu, tem dias que eu terminava assim o meu dia, assim, não digo pesado, mas eu digo aliviado de saber que existem famílias que precisam e que o trabalho que a gente faz é gratificante, faz a diferença na vida de alguém. E assim como você, Fernanda, eu vou falar agora direto para você, assim como você, eu queria que muita gente tivesse tido a mesma oportunidade de chegar rápido a um acesso à informação e poder se levantar como você se levantou. Então, assim, quando a gente falou antes sobre a questão de você viver um luto, vivenciar um luto, vivenciar a perca, né? Então, assim, eu tenho dos nossos filhos, né? Espalhados. Dos nossos filhos espalhados pelo Brasil, né? Tem várias histórias de pessoas que perderam 6 meses da sua vida, 1 ano. Então, assim, chega a ser assim, até um absurdo. Se eu pudesse, eu não deixava ninguém passar por isso, mas infelizmente a distância aqui no Brasil e acaba, é tudo muito dificultoso aqui, que acaba transformando a nossa vida um pouco um casulo, né? Então, assim, quando aconteceu com o Arthur, o tempo de reclusão do Arthur foi o meu tempo de resiliência, foi o meu tempo de me fortificar. Eu acho que até nos vídeos eu falo, eu passei 6 meses vegetando, que eu não fazia outra coisa a não ser pesquisar. Não é minha área acadêmica, mas eu pesquisei muito, assim, pelo meu pessoal, pelo bem da minha família, foi uma opção minha, onde eu ia para o trabalho, às vezes eu não estava bem no trabalho, então, uma folga que eu tinha no trabalho, eu estava pesquisando sobre a doença, uma coisa que eu estava fazendo, outra. Isso que eu já fazia, eu acho que em 2012 teve uma universidade na Pensilvânia que começou a desenvolver uma pesquisa por células-tronco, que não obteve êxito, né? Não obteve êxito e acabou deu-se por perdido, né? Eu acho que foi daí que se impulsionou alguns movimentos nos Estados Unidos, e a gente vê sempre que a motivação é a mesma, né? Eu acho que como a gente falou antes, né? O filho da Alissa, numa determinação assim incansável, reuniu um grupo de amigos, que mobilizou mais amigos, que movimentaram um valor assim, um batalhão de gente, um valor fora da realidade, eu acho que fora da realidade nossa aqui. Então, eles impulsionaram, conseguiram dar andamento, ajudar a auxiliar nas pesquisas, um valor monetário muito alto. E
precursor disso nós tivemos aqui no Brasil, é por isso que eu falo assim, não tem como eu não agradecer e não falar da família Mosquen, que graças a eles que nós temos muito recurso, né? São poucos, mas do que a gente tem hoje em dia desenvolvido, até mesmo de tratamento, né? Nós devemos muito à família. Então, assim, não tem como eu não enaltecer e esquecer o quão guerreiro foi Aldete, seu filho. Então, assim, só muito agradecimento e digo a eles, assim, como eu falei para ela pessoalmente, a sua luta não foi em vão e nunca será. Então, assim, busquei nisso forças e vejo sempre quando aparece mais alguém, assim como você, Fernanda, isso dá um gás, assim, uma vontade de... Então, sempre você tem que estar se renovando, né? Você sempre tem que estar se modificando, você sempre tem que estar em evolução constante. Então, assim, fazer parte disso, estar com você aqui nesse momento, ter esse apoio, essa rede de apoio que a gente tem hoje em dia a nível Brasil. Eu não, assim, se eu disser para você que eu imaginava que hoje teríamos um trabalho desenvolvido a esse nível, eu não acreditaria. Então, ele está emocionado. Eu respiro um pouquinho que é para poder ser lá, né? Hoje nada de lágrimas, hoje só alegria. Mas meu olho já lacrimejou algumas vezes. Vocês estão falando, a Deise, vocês vão falando assim, eu fico naquele diálogo interno, realmente, comigo também, não, mas assim, não mais assado. É muito assunto, é muita coisa para ser falado, é muito desabafo, é muito acolhimento, né? A minha prima Daniela, que me acompanhou no médico, eu moro em Cuiabá, eu vou falar um pouco também, acho que vocês já viram, tem no canal entrevista minha, mas eu vou falar um pouco. Mas conte agora. Isso, vou falar de novo. Talvez a Deise não saiba, mas enfim, vamos lá, né? Eu fui afetada em 2019, em maio, né? Coincidentemente, foi uma enxaqueca. Eu estava brincando no sol, dei uma virada brusca, deu uma enxaqueca, deitei, acordei com a visão embaçada, falei, isso aí é da enxaqueca. Mas aí a visão não desembaçou, né? O meu parâmetro foi um livro, eu estava lendo e eu não conseguia mais ler. Foi passando os dias, eu não conseguia mais ler, e eu procurei o oftalmo, porque eu já tinha tido uma toxoplasmose ocular há um bom tempo antes. Aí começou tudo aquilo, né? O oftalmo falou que estava normal, me passou para outro oftalmo, estava normal. Aí acusou na ressonância uma leve compressão do nervo óptico. Aí foi para um neurologista, foi para o outro. E eu acreditava piamente que era alguma coisa emocional ou psicológica. O primeiro neurologista também acreditou isso. E ele me receitou o Depakote. Há pouco tempo atrás eu vim saber que o Depakote não pode, ele prejudica o nervo óptico. Sorte que eu fiquei muito grogue com esse remédio, eu passei muito mal e parei de tomar por conta própria e procurei outro neurologista. E nesse meio tempo eu fui mais 2 outros oftalmos e não tinha nada no meu nervo óptico, nada, era só o sintoma. Então isso reforçava na minha cabeça que aquilo era emocional, só podia ser uma psicossomatização, até pelo quadro que eu já vinha vivendo antes, né? Falei, pronto, foi na visão, alguma coisa que eu tenho que resolver em mim que a visão vai melhorar. E depois de 1 ano e 4 meses apareceu uma palidez no nervo óptico. E eu relutava em procurar um neurooftalmo, eu moro em Cuiabá não tem neurooftalmo, apesar de ser uma capital. E eu relutava em procurar, porque já tinha sido tanto gasto, vocês sabem o quanto de gasto que é com exame, com consulta, eu não tenho plano de saúde, era um convênio, então era um desconto, não tinha como ressarcimento, né? Até que uma terceira neurologista que eu procurei, ela apareceu essa palidez no nervo óptico, ela falou, você tem que ir no oftalmo para que ele me dê o laudo, para eu saber se tem alguma coisa, daí apareceu a palidez.
E daí ela me falou, você tem que ir no neurooftalmo, não interessa se não tem em Cuiabá. E ninguém tinha sido tão enfático assim. Ela falou, você vai. E daí eu fui, eu tenho parente em Joinville, eu fui para Joinville, não, São Francisco, que é pertinho de Joinville, eu fui para lá em Joinville, e a neurooftalmo de lá me passou um exame, olha as coincidências, não existe acaso, né? Não tem, tudo é um caminho. E ela me passou para fazer um exame em Curitiba, porque a máquina de Joinville estava quebrada. E daí o médico de lá, ele pegou o primeiro exame, pegou o último e falou, isso é Leber. Sabe, foi assim, batata. E daí nós fizemos o exame e realmente confirmou com teste genético. E quando eu contei da minha avó, ele desconfiou mais ainda, ele teve quase certeza. Ele falou, a gente só vai confirmar, porque a minha avó tinha problema na visão. E ela faleceu sem diagnóstico, ela faleceu tem 24, 25 anos, eu sempre faço essa confusão, e já tinha um tempo que ela tinha. Então, se hoje o diagnóstico é difícil, naquela época era mais ainda, né? Eu até queria ter a condição financeira de exumar, fazer exumação e fazer um teste genético para saber o que ela tinha, só para tirar essa prova, né? E nesse período que a gente estava esperando para ter o diagnóstico, a minha prima falou para a Emanuela, a Daniela, essa minha prima que estava me acompanhando. E assim, com certeza ela tá nos assistindo. E demorou de quando eu tive o diagnóstico, de quando teve os primeiros sintomas até ter o diagnóstico, demorou quase 2 anos para saber o que era. E eu achava que não tinha essa fase de luto, né? Foi só quando eu achava que estava tudo bem, não que eu achava que não tinha, eu achava que estava tudo bem. Para mim, já ia ficar melhor, né? Que já ia passar. A gente sempre tem essa expectativa, não é nada, vai já passar, vai já voltar a minha visão. Então, a gente tem essa expectativa. Eu, como mãe, eu sentia que eles tinham essa esperança. Não, o médico vai passar um óculos, o médico vai passar um colírio. Eles tinham essa esperança. Eu acho que você também tinha isso, né, dentro de você. Deise, eu vou te confessar que não, sabe? Eu acho que eu já estava tão escaldada com e olha que foi pouco tempo, mas essa história de ir no médico e no outro, e no médico e no outro. O médico que, quando apareceu a palidez no nervo óptico, ele virou para mim e falou assim, isso é irreversível, a tendência é que piore, e não adianta você voltar que eu não tenho o que fazer. Nossa, eu desci do consultório, mas eu chorei, assim, um monte. Aí depois eu falei, bom, tem gente que perde a visão completamente, eu não perdi, mas o meu medo era que aquilo progredisse. Eu internalizei uma coisa assim em mim, que eu tenho diagnóstico, tem tratamento, vai parar, pronto, sabe? Foi um alívio, e eu me agarrava naquilo. Eu comecei a ter esperança mesmo, vocês devem conhecer, pelo menos de grupo, o seu Agileno. Ele está no grupo de Lyon para Lyon, ele tem 74 anos e faz 35 que ele convive com a Leber, e ele fala que ele ainda tem esperança. Então, só agora, Deise, que eu comecei a ter esperança mesmo. Mas eu acho que eu me acomodei nesse negócio, eu acho que eu estava muito perdida, eu não sei, mas eu me acomodei nessa coisa, já descobri o que é. Pronto, graças a Deus que eu descobri o que é. Né? E eu só fui pensar nessa questão do luto quando eu fui no Instituto de Cegos. Depois de 6 meses do diagnóstico, que eu fui no Instituto de Cegos para ver questão de direitos, a questão de previdência, né? Todos esses detalhes que eu não tinha corrido atrás ainda, e daí ela me falou do luto, sabe? Aí eu falei, olha, realmente, me caiu assim a ficha, sabe? Lá no Instituto de Cegos, eu falei, olha, gente, eu estou no Instituto de Cegos, não é só cego que vem aqui, eu sou deficiente visual, sabe? Tanta coisa assim foi caindo a ficha, eu estou em luto. Porque ela falou, realmente, se falar para você que está tudo bem, não está tudo bem, você perdeu, você teve perdas. E daí eu fui caindo em mim, sabe? Vocês como pais, né? Eu estou fazendo um desabafo, parece que eu estou fazendo um desabafo para pais mesmo. É verdade. Mas eu não tinha mais tentado ler, sabe? E para mim foi tão emocionante quando ela colocou o papel, ela falou, leia. Eu falei, mas eu não consigo mais ler. Aí ela falou, leia porque tem as fontes aqui ampliadas. E eu consegui ler.
Nossa, aquilo quando eu consegui ler, eu chorei na hora. Eu falei, olha que maravilha, eu consigo ler, sabe? E daí eu entrei, eu fui atrás, foi logo depois do diagnóstico, a minha prima falou com o Emanuel, depois eu falei com o Emanuel, aí foi através dele que eu cheguei eu fui pro grupo Lyon Brasil, depois me colocaram no grupo de Lyon para Lyon, e daí eu comecei a viver esse apoio mútuo, né? E muito importante. Nossa, demais, demais, demais. Eu Você troca experiências, você quer saber o que é que o outro sente, se melhorou com o remédio, quanto tempo demorou, se você conseguiu entrar na justiça, se o Estado demorou a entregar, todos esses detalhes que a gente às vezes fica voando. O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou correr primeiro? Então, você tem como pai e mãe, que no meu caso é o nosso caso aqui, a gente tem que ter aquela serenidade de vamos, já aconteceu, agora vamos correr atrás. Então, assim, o Arthur, que é o que a gente acompanha mais próximo, porque o outro já é praticamente casado, já tem a vida dele e já se vira muito bem, então a gente pegou o Arthur como se fosse o nosso brinquedo mesmo, né? Eu estou até falando igual a mãe dele chama ele de meu brinquedo. E aí, então, a gente foi correr atrás, né? Eu passei praticamente um ano andando com o Arthur de ônibus para ele aprender quantas paradas tinha até a escola. Aí a gente ficava contando as paradas, e aí ele dizia, mãe, é agora. Aí, a partir do momento que ele dizia agora, eu dizia, eu acho que ele agora está aprendendo, pelo menos a se situar. Ele contava as paradas de ônibus, aí ele, mãe, mas se o ônibus não parar? Aí ele, pois decore alguma placa, a gente acabava fazendo um esquema, né, de ponto de referência para ele se situar. E aí ele, várias vezes ele passou da parada, aí ele não me contava, ele dizia, mãe, eu tive que voltar 2 quadras, 3 quadras, e eu ficava com aquela aflição, não, eu não vou mais deixar você ir só. Mas, ao mesmo tempo, eu dizia, eu tenho que deixar, porque ele queria. E aí, ele um dia chegou de volta da escola e disse assim, mãe, eu cheguei na parada, pedi uma senhora para me dizer qual era o ônibus que vinha e disse que eu tinha dilatado a pupila. Eu disse, mas Arthur, por quê? Aí ele, porque ela não ia entender. Se eu chegasse para ela e dissesse, minha senhora, eu tenho uma doença rara, você me vê assim, normal, com os olhos normais, mas eu não enxergo. Daqui que ela fosse entender isso, passavam 3 ônibus, ela não ia me dizer qual era o ônibus que vinha. Então, assim, ele criou técnicas que por ele mesmo, para ele poder se virar naquele momento. Ele disse que não tinha muito tempo para conversar e explicar, então ele tinha que dizer alguma coisa rápido para a pessoa dizer qual era o ônibus que vinha para ele. Uhum. Aí ele disse, eu fiquei esperando ela me dizer, e ela subiu no ônibus, foi embora, e eu fiquei sozinho na parada. E agora, como é que eu ia pegar o ônibus? Então, assim, aquela aflição de mãe, para mim, eu tinha que estar com ele 24 horas. E chegou um momento que ele disse, não, eu quero ir só, eu quero tentar ir só, eu quero tentar fazer com que a minha vida ande, mesmo se a senhora não estiver em casa, se a senhora não estiver aqui comigo, eu vou ter que me virar. Ele já tinha essa consciência de tanto a gente insistir, vamos, eu vou com você, vamos, saia desse quarto, porque o Arthur ele teve um problema muito sério em aceitação. Até hoje ele tem um pouco de vergonha, pela idade, já fez 18 anos agora, ele tem um pouco de vergonha da condição dele, natural da idade, a gente entende. Ele passou por um processo de reabilitação no Instituto dos Cegos, aqui também, os 2 fizeram essa adaptação, tiveram que ser alfabetizados em braille, para que ele não forçasse tanto o olho melhor que ele tinha. Então, assim, ele teve uma adaptação que ele tinha que enfrentar uma realidade de pessoas que tinham uma visão zero. Ele estudava numa sala onde tinham mais cegos do que baixa visão. E ele ainda ajudava os que não enxergavam nada. Então, assim, para ele, aquilo foi muito importante. O primeiro impacto foi ruim. Quando ele perdeu a visão, ele estava no meio do ano numa escola regular. Do 8º, né? Do 8º. E aí a gente chegou na escola e eles não acreditavam, porque o olhar não muda, né? O olho fica normal, não é aquele olho que fica buliçoso, não é aquele olhar perdido. Às vezes um olho fica um pouquinho mais desviado, mas quem vê vocês, né? No caso, quem tem Leber, quem desenvolve a Leber, não tem um olhar diferente, tem um olhar normal. Então as pessoas acabam que
acham que eles enxergam. Teve um absurdo de uma professora, de um meninozinho da região metropolitana aqui, que chamava ele de preguiçoso. A gente teve que ir na escola e falar com o diretor, dizer, olha, ele não é preguiçoso, ele tem uma doença que qualquer pessoa pode ter, e assim, ele estava sendo excluído até do grupo de amigos. Então, assim, a gente intervia, a gente lutava, a gente brigava pelas pessoas, e eu me lembro que a força que eu tinha na época, que eu tirava muita dúvida, era a Ana Vilano e a Odete. As duas me davam dicas, dizer, olha, você procure a direção da escola, ele tem que ter uma adaptação para ele terminar o ano, não deixe ele sair da escola, pegue ele pela mão, diga, meu filho, você vai ter que ter força agora junto comigo, vamos lutar juntos. Meu esposo chorava muitas vezes à noite, quando a gente acabava o dia, aquele dia pesado, a gente chegava à noite e a gente despencava em choro, para poder aliviar aquele momento e no outro dia começar tudo de novo, porque era outro dia, outra série de exames. A gente teve muito não, né? Acho que a gente diz, o não a gente já tem, pois a gente teve mais nãos do que sim. Então, a gente pegou aqueles não, juntou e fez um sim. Fez aquilo acontecer, porque eu tinha que lutar pelo meu filho. A escola se adaptou a ele, né? Tudo adaptado com voz, né? Ele fazia a prova oral. E quando terminou o ano, que eu disse a ele, Arthur, a gente vai ter que fazer uma visita na escola, e é uma escola adaptada para você. Aquilo causou um impacto tão grande, tanto nele como no Arthur, e eu tive que segurar a barra. Emanuel, mas eu vou levar meu filho para conhecer uma escola onde o povo anda de bengala, ele vai se assustar. Eu disse, não vai, ele vai ter que se acostumar. E ele vai precisar dessa adaptação para a vida dele, não é só para o ano que ele vai ficar lá, é para a vida dele. Quando ele chegou, ele ficou meio acanhado, olhando assim, meio que, como ele só via vulto, ele via as pessoas de óculos escuro, né? Porque o cego normalmente anda com aquele óculos escuro para esconder um pouco aquele olho mais... O estrabismo, aquele olho mais claro que fica, algumas doenças que atingem a retina. E aí ele se assustou, ele disse, mãe, eu vou estudar aqui. Eu disse, não, meu filho, você não é obrigado. Mas eu acho que isso vai fazer você ter mais apoio, você vai conhecer técnicas, você vai poder ter uma orientação e mobilidade que favoreça você ter uma vida mais independente. E aí ele foi aceitando aos pouquinhos, mas aquele primeiro impacto de você ir no Instituto dos Cegos é uma coisa que, para você, é uma coisa assim que jamais você poderia ir. E aí ele foi, a gente matriculou, a gente foi muito bem recebido lá. Até hoje a gente é voluntário da escola. A gente já teve oportunidade de, sei lá, de fazer coisas lá dentro, corte de cabelo, sorvete, a gente distribuiu para as crianças, massa de modelar, porque as crianças lá, elas são alfabetizadas com massa de modelar, por conta das mãos, né? Eles fazem letrinhas. Então, assim, tanto a gente se sentiu acolhido, como a gente acolheu. E isso foi muito importante. O Arthur via a gente dentro da escola o tempo todo. Ele estava lá na escola estudando e a gente lá, nas salas, chamando, brincando com um, com o outro. O Emanuel colocava ele, a maioria dentro do carro, iam passear, tomar sorvete. Era uma brincadeira só. Aí um batia no outro e dizia, ei, macho, tá cego, não tá me vendo aqui, não. A gente bolava de rir, era uma graça. Então, assim, a gente se sentiu muito acolhido. Não é algo que lhe faça vergonha ou que lhe deixe menor do que ninguém. São pessoas normais que pensam, são inteligentes, desenvolvem sua inteligência. Muitos lá cantam, tocam instrumentos. O Arthur se desenvolveu ao ponto de tocar baixo, guitarra, violão, teclado, tudo ele toca. E isso para ele foi enriquecedor demais. A vida dele melhorou 100%. Ele pôde se adaptar da forma que ele mais precisou. E que ele, no momento, não sabia para onde ir, nem eu e nem ele, e nem o pai dele. Então, assim, naquele momento foi uma acolhida só. Então, assim, eu sou muito grata ao Instituto dos Cegos, ao Instituto de Educação do Ceará, que
tem um projeto de adaptação também para a leitura, eles fazem a ampliação de acordo com o que o aluno precisa. Se for em braille, eles fazem a tradução para braille. O Arthur teve aulas de Soroban, que é uma calculadora para cegos, ele sabe calcular. Depois eu posso até mandar o vídeo para você ver, Fernanda, como é legal. E aí, como ele estava em idade regular, ele tinha que ter, mesmo não precisando exatamente, porque ele ainda conseguia escrever naqueles cadernos que tem a pauta alta, né, como se fosse um braille, mas é só de linhas, ele fez e aprendeu, até para passar para outras pessoas, ele ajuda outros alunos. Então, assim, para mim e para ele, foi a gente caminhar juntos e aprender juntos. E eu querendo ajudar mais, né? A gente fica querendo ajudar mais para conhecer mais cada história que tem ali, porque acho que na escola do Arthur só ele tinha neuropatia óptica de Leber, não tinha outra pessoa. E assim, é uma coisa assim meio louca. Você vai do céu ao inferno. Então, assim, eu passei por várias etapas para chegar hoje e falar sem chorar. Toda vida que eu contava alguma coisa dos meus filhos, eu começava a chorar. Eu tinha um nó eterno na minha garganta, não descia por nada. E eu tinha que ser forte na frente deles e dizer, não, vai se resolver. Tudo que impactava na vida deles e que eles tinham não, aí eles corriam para mim, mãe, vamos resolver. Eu digo, vai dar certo. A gente tem que ser positiva. Se você não mostrar para o seu filho que você também acha que aquilo vai acontecer de verdade, que vai dar certo, ninguém mais vai fazer por ele. Então, assim, mães que estão com filhos com deficiência, lutem, coloquem eles na escola. Muitos filhos estão fora da escola, porque acham que não tem mais jeito, não quer estudar e vai ficar em casa, porque recebem um benefício e acham que está tudo bem. Não. O meu filho mais velho, nosso filho mais velho, Júnior, ele se formou em contábeis, numa universidade onde só tinha ele de deficiente visual. Olha quanta riqueza. Ele foi até o fim do curso, mesmo não conseguindo emprego na área, mesmo achando todo mundo dizendo que ia ser difícil, ele quis o curso de contábeis para ele, para a vida dele. Ele pode não atuar pela dificuldade que a gente tem no nosso país de aceitar pessoas com deficiência visual. As empresas hoje só querem a menor deficiência. Eles não querem um deficiente visual. Isso é fato. Não quer, a gente tem que correr atrás, tem que expor, tem que colocar a boca no mundo. Porque a gente não fizer barulho, ninguém escuta. Nós somos minoria. E aí eu acho que as mães que estão me ouvindo, que têm seus filhos com algum problema de visão, procurem, lutem, coloquem na escola, acompanhem. É gratificante você ver seu filho se desenvolver. E colocar um sorriso no rosto, soltar aquele canudinho na mão e dizer, eu me formei. É gratificante, lute, não vai faltar oportunidade. Não vai. E no fim você vai se sentir glorioso, vitorioso, junto com seu filho. A luta é de todos. Não é só minha, não é só da Emanuel, é de cada mãe que está assistindo, que tem uma deficiência visual e que não sabe o que é. Pode ser longo, pode não ser. Mas a vida continua e você tem que seguir junto com ele. Porque, às vezes, o deficiente visual ele se sente muito incapaz. Isso é fato. Depende de uma pessoa, às vezes, para sair, ou para ir num banco, colocar o cartão lá e não ser enganado por alguém. Então, assim, a mãe não vai viver a vida toda. Você tem que dar independência e tem que acompanhar. É como se fosse uma parceria. Você dá a liberdade, mas, ao mesmo tempo, você está ali ao lado, para ver se aquilo está andando, está correto o que eles estão fazendo. Então, assim, eu estou aqui sempre disponível, quando tem mães que querem falar comigo, como acho que houve algumas semanas atrás, a gente conversa, eu ligo para a pessoa, pergunto como está, porque às vezes uma palavra salva uma família. Salva o que você está vivendo de ruim dentro de você, acaba sendo uma esperança. A esperança brota quando você vê uma mãe falando, olha, meu filho melhorou, meu filho já assiste televisão do sofá para a televisão, ele não precisa mais ficar em cima da televisão.
Então vamos, eu lhe digo o caminho, eu vou junto com você. Muda totalmente, Fernanda, muda totalmente a história. Você tem esperança de no outro dia chegar e dizer, vamos que eu sei que vai dar certo. Tem outras pessoas que estão na mesma luta com a gente. Vamos. Então, assim, a gente insiste, a gente liga, a gente ajuda, a gente manda e-mail, a gente vai na escola, a gente... É assim, uma coisa assim que não dá para parar, não dá. Eu acho que eu sou mais, assim, aperreada em fazer as coisas do que o Emanuel. O Emanuel é mais calmo. Eu não, quero ir logo, quero resolver logo, quero dar o apoio àquela pessoa, porque eu sei o que a gente passou. No momento que a gente recebeu o diagnóstico do Arthur, o meu mundo acabou, assim, o frio desceu dentro de mim. Eu disse, poxa, eu estou vivendo isso tudo de novo, eu não estou nem acreditando que isso está acontecendo. Você, às vezes, não acredita, isso não é mentira, não é isso. E, assim, a realidade está ali. Você enfrenta se quiser. Ou você pode se esconder numa nuvem escura para o resto da vida. E deixar um adolescente ou um adulto terminar a sua vida enclausurado dentro de um quarto, ou se sentindo a pior pessoa do mundo, que todo mundo vai discriminar ele. O que você tem que ter é força para agir no momento certo. Então, assim, mães que estão com filho com deficiência, procurem. Hoje a gente tem um aliado a gente, a internet. Hoje a gente tem, se você colocar LOM, aparece 1000 coisas. Se você colocar Leber, perca de visão súbita, vai aparecer algo que possa lhe ajudar. As mães que não têm condição de estar no computador, que não tem, às vezes, um entendimento de algo um pouco mais, né, específico sobre isso, não ligue ou passe um sinal de fumaça, a gente ajuda. Não fiquem parados. Paralisar não é a hora, nem o momento. Mãe e pai têm que esquecer o sofrimento e ir à luta, porque já basta o filho se sentindo um nada. Eu perdi minha visão, não quero mais sair de casa, eu não vou conseguir nada, eu não vou conseguir andar. Vai acontecer problemas. A gente não está isento disso nunca. São pessoas que estão ali por trás daquela pouca visão. Problemas vão existir, não vão existir, eles vão cair na rua, o ônibus não vai parar, as pessoas não vão ajudar, mas não é por isso que a gente tem que parar. A discriminação é a coisa mais dolorosa que tem para um deficiente visual. Você deixar alguém sozinho na parada, que não enxerga, chega a ser desumano. Então, assim, a gente já passou muito, muito por isso, e eu sei que tem mães que têm muitas dúvidas. O remédio melhora? Como é o processo na justiça? É uma caminhada difícil, mas você tem que ter persistência. Você tem que conseguir. Pede auxílio, pede ajuda e a gente vai orientando. Não é hora de parar, é hora de seguir. Você perdeu a visão, mas não é o fim da vida, é um começo diferente. Mas é um começo que você tem que caminhar junto com o filho. Então, assim, o meu esposo, ele é muito de colocar a coisa em prática, né? Ele fazia um plano de estudo todos os dias e ele chegava o fim do dia morto de cansado, mas eu consegui descobrir isso. Até chegarmos um dia que conhecemos também o Mário, que foi um inspirador para mim também, e me tirou muita dúvida, e me tirou daquelas dúvidas que eu tinha de partir para um tratamento mais caro, de ir para São Paulo com meus 2 filhos, um custo de muito alto para a nossa realidade. Nós temos amigos e familiares maravilhosos que nos ajudaram muito, 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 e que a gente conseguiu chegar a uma consulta com o Dr. Felipe Chicane, onde a gente praticamente era um sonho, parecia assim que aquilo não estava acontecendo. E quando ele disse, eu preciso ver os 2 meninos, e aquela esperança ficou mais aflorada, né? O Emanuel, os olhos chegam a brilhavam. E eu acho que, assim, os pais que não têm condição de chegar a um médico fora do seu estado, ir para algum lugar que tenha uma OCT, uma ressonância, que tem um profissional que lhe ajude de uma forma melhor, não é o fim do mundo. Nada acontece por acaso.
Eu digo muito sobre a história do Rômulo, porque ele é um rapaz, ele, o irmão e o pai. A mãe faleceu e ficou os três, e o Rômulo perdeu a visão já faz 3 anos. Ele é bem pior em relação ao Arthur, em relação, da acuidade visual. E eu fico pensando uma família que ficou desnorteada com a perca da mãe, em seguida veio a perca de visão do filho, e ele é mestre de obra, trabalha grosseiramente, não entende, né, não tem um entendimento mais específico sobre aquilo, e do nada ele me ligou, porque foi indicado por esse médico que é meu amigo, e hoje ele me disse uma frase que me relembrou muitas histórias, né? Ele disse assim: a senhora caiu do céu, porque eu jamais estaria aqui, né, conseguindo o auxílio, o benefício do meu filho, se não fosse vocês. E aí me relembrou tantas histórias que a gente já acompanhou com várias famílias e que eu vejo que não foi em vão. Tudo que a gente passou, os 2 meninos que a gente tem, porque é raro, né, ter 2 numa família. O seu caso, Fernanda, é muito mais raro, né, em ser mulher e ser afetada, mas eu vi que tudo isso valeu muito a pena. Eu estou aqui, estou firme, tenho esperança de que um dia essas pesquisas vão se desenvolver, vão ser acessíveis a gente, e a gente vai conseguir reverter um olho que seja, já é maravilhoso. Então, eu não desisto como mãe, e ele também não desiste como pai. Dos nossos filhos, dos filhos das outras pessoas, e essa é a nossa história, né? Um pouquinho dolorosa, a maioria alegre, e nós estamos sempre firmes aqui e para ajudar qualquer pessoa que queira, sendo Leber ou não, porque a gente tem uma linha de pensamento de que é o deficiente visual, é aquele que precisa da ajuda, é a mãe que precisa de orientação, mais especificamente para Alon, porque é o que a gente vive, mas eu acho que quando a gente não vive para servir, não vai servir para viver. Então, eu estou aqui e o meu esposo pode falar um pouquinho mais, né? Eu falei aqui da nossa matriarca, né? Mas eu costumo dizer também que a gente tem um anjo também que apareceu. Tava pensando aqui, a Deise estava falando, estava pensando. A família Vilano, certo? A Ana Vilano, né? Quando nós conhecemos, né? Acho que logo após a gente conhecer o Mário, a família teve uma participação muito grande junto com a gente também. Então, assim, a Ana só teve uma coisa que a Ana me pediu para fazer e eu sempre faço. Passe adiante. A Ana teve um belo dia, eu acho que a gente foi após a consulta que a gente reuniu lá e a gente foi nós fomos conhecê-los, né? Pessoalmente, a gente teve a oportunidade de conhecer o Pedro, a família família toda, né? Então, assim, essa frase assim que a Ana falou, e é o que eu sempre levo e o que eu posso proporcionar aos outros, eu só digo, passe adiante, passe o que você aprendeu, passe o que você conquistou, ajude alguém. A única coisa que eu tenho a pedir, que eu faço, o que eu aprendi com a Ana foi só, assim, a participação que ela teve, eu queria retribuir, assim, de maneiras, assim, extrapolantes, assim, e a única coisa que ela me pediu foi para passar a graça que eu recebi, passar adiante. Então, é o que eu peço quando eu falo com as pessoas. Então, assim, tem a questão da Alon em si, né, que tem o nosso grupo voltado para isso, mas eu acompanhei algumas pessoas também, auxiliando também a pessoas também afetadas com a maurose, com retinose pigmentar, com glaucoma. Porque às vezes confunde um pouco. Tem uma parte do diagnóstico um pouco confuso. Então, tem alguns que se assemelham. Então, realmente, às vezes, a própria pessoa, os colegas do Instituto, pergunta se a gente consegue dar uma força, né, nessa área para a pessoa que
estava precisando fazer o teste genético, alguma coisa assim, a gente pode orientar, se a gente pode mostrar o caminho e tudo. Então, a gente sempre procura. A gente faz um trabalho também voltado, hoje em dia, com Retina Ceará, né? Nós fazemos parte temos uma participação mais ativa agora e estamos participando dos seminários propostos, as rodas de conversa, junto ao Retina Brasil. Assim, quando eu falo, a minha dinâmica, às vezes parece um pouco loucura, porque, assim, esse mês eu estou de férias do trabalho, mas a minha atividade normal é trabalho. Antes era faculdade, infelizmente eu tranquei por outros motivos, mas o trabalho do Long Fortaleza. Eu fui convidado para fazer parte da Comissão de Direitos de Pessoas com Deficiência, Doença Rara da UAB Ceará. Hoje em dia eu sou delegado sindical da minha categoria, então muitas atividades. É um turbilhão, assim, que a cabeça tem hora que não para, mas sempre eu arrumo um tempinho quando alguém busca contato, fala comigo, eu tento sempre fazer aquele acolhimento bem bacana. Eu também já trabalhei, na verdade, eu trabalhei no projeto piloto de implementação dos CRAS a nível Brasil. Então, fiz um trabalhei no CRAS durante 2 anos e 7 meses. Então, eu pude aprender um pouco dessa parte acolhedora, nessa parte social mais específica, né? Então, assim, é o tato com a pessoa, é você falar, é você entender o que a família está precisando naquele momento, é você a orientação necessária que você pode passar para aquela pessoa. Então, é toda uma logística que envolve também os pensamentos, e você não pode fugir dessa linha, né? Como eu falei antes, é uma expressão hoje em dia que está sendo muito usada. Então, é uma linha muito tênue, que você, entre o certo e o errado, o que você pode e o que você não pode. Então, é todo esse trabalho, é todo esse cuidado que você tem que ter. A Deise falou que eu faço um pouco muito do planejamento, né? Então, eu tento ser muito técnico em alguns pontos, tipo, na parte que o rapaz aqui da cidade, do município vizinho a Fortaleza, que ele estava, uma dificuldade que ele estava passando na escola, a represália que ele estava tendo na escola, então eu tive que mostrar um posicionamento mais severo quanto à discriminação de direito da pessoa. Então, eu tive que levar bem ao pé da letra mesmo. Então, em alguns pontos, eu tento ser técnico. O meu trabalho, o estudo que eu fiz, assim, eu tentei esmiuçar as terminologias técnicas e passar de uma forma mais popular para que todo mundo possa entender. Tanto que hoje em dia eu percebo o quão satisfatório eu ter feito, mesmo que dessa forma, um trabalho bem elaborado, bem pensado, terminologias que a gente tira e deixa de uma forma mais popular para que todos possam entender. E eu vejo que realmente pessoas que buscaram contato conosco conseguiram compreender a mensagem. Às vezes com um pouco de dúvida, mas a dúvida é sempre relacionada a tratamento, né? Tipo assim, tem tratamento, tem cura, então você fica bem assim, realmente, existe um paliativo, né? Eu não posso dizer que existe um tratamento. Existe um tratamento fora da realidade, mas depois de fora da realidade, é como na primeira conferência, o doutor Chicane estava falando, uma ampola do GS010 para um olho, né, que é monocular, estava custando em torno de, vou colocar um número, R$900 mil, né? Então, assim, estava numa realidade um pouco fora de toda a expectativa, né? Então, assim, a moeda trabalhada em dólar tem toda essa dificuldade. Então, a gente tem... O que nós buscamos hoje sempre está relacionado a uma expectativa fora daqui, entendeu? Fora daqui. Uma vez o pessoal me perguntou, mano, mas a manipulação aqui dos Estados Unidos... Cara, é muito de pessoa para pessoa. Se você
Se você... Eu costumo usar o pensamento que em time que está ganhando não se mexe. Então, aquilo ali está dando certo, está dando resultado, então eu vou trabalhar em cima dele. Eu vou fazer um pouquinho mais de força, eu vou correr um pouquinho mais, eu vou suar a camisa, mas vai ser o que eu quero, entendeu? Se eu quero aquilo ali, então eu tenho que correr para aquilo ali. Então, eu acho que quando as pessoas me perguntam isso, não tenho nada contra manipulação brasileira. Quando o pessoal vem perguntar de Debenone e tal, eu não tenho nada contra, mas é mais uma questão de ser objetivo. Então, assim, se está dando resultado, então eu vou continuar com aquele trabalho ali, entendeu? Então, se não fosse, não fazia nem sentido, né? Então, se a gente não visse um resultado mais objetivo, então eu nem insistiria, nem ia para cima, nem nada. O que a gente tem que fazer aqui acredito eu, né? O que a gente tem que fazer aqui nosso movimento ainda precisa crescer, né? Assim, ser visto, ganhar visibilidade. Nós precisamos, dentre nós mesmos, tentar mobilizar. Como é que eu posso... Agora realmente é a parte que dói, né? Que é quando a gente diz assim, não, infelizmente tem que mobilizar a parte monetária do negócio para investir em quê? Investir em pesquisa, em desenvolvimento, políticas públicas, questão até mesmo das próprias farmácias de manipulação aqui, um incentivo. Poxa, se lá fora tem um produto que está funcionando, o daqui, algumas não apresentam, eu tenho que ser realista também, algumas aqui não apresentam eficácia, tem alguma coisa errada. Então, eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ver onde é que ele está buscando matéria-prima, eu tenho que ver como é que ele está condicionando esse produto, eu tenho que ver uma série de fatores que no próprio... Para você ter noção, Fernanda, na época que tudo começou, na época que eu descobri sobre Debenone e tudo, eu recebi, né? Eu insisti tanto, eu fui tão fervoroso em cima, que eles me disseram, olha, realmente, dentro da realidade que você quer, não tem como você adquirir uma quantidade X de produto, porque eu queria mobilizar uma quantidade X de pessoas para a gente fazer uma aquisição de uma operação de distribuição aqui dentro, e o rapaz, e a empresa foi bem realista comigo, ele disse, olha, na realidade que você quer, não existe como, eu não vou lhe oferecer um produto que em determinado tempo X ele vai perder a eficácia. Ele foi bem realista comigo, então eu preciso ser realista também com todo mundo que me procura também. Então é assim, o Idebenone dá certo? Dá, mas tem suas condições, né? Tem as condições de como ele vai agir, tem as condições de armazenamento, matéria-prima, todo tem todo um trabalho envolvido que a gente tem que parar para pensar também, né? E assim, as pessoas têm muita dúvida, Fernanda, em relação a tempo, né? Quanto tempo você usou para o Arthur estar nesse nível de visão? Ele consegue assistir televisão do sofá para televisão. A uma distância de 2 metros, 2 metros e meio, mais ou menos. Quanto tempo o Arthur passou para colocar o celular sem estar com o celular assim, né? Muito próximo ao rosto. A 15 centímetros. Ele já faz assim, normal, né? De longe. Então, assim, a gente não tem um tempo exato, vai depender muito da reação de cada pessoa. E disciplina. Disciplina com alimentação, disciplina... Tá mudo o teu. Tá ouvindo agora? Agora tô. Qual que é a mutação dos meninos? É a G11778A. 11778. E o Júnior não toma Idebenona? Toma, ele toma Idebenona, só que assim, o Júnior, ele perdeu muita fibra nervosa ao longo dos anos, sem tratamento algum. Mais de quase 10 anos sem tratamento algum, só perdendo. Porque a gente sabe que a Alon, ela é degenerativa e progressiva, né? Ela não para, você não para de perder. O que acontece é que, ao longo dos anos, ele perdeu tanta fibra nervosa que o Idebenone, ele vai agir com menos velocidade ainda. Se numa pessoa recém-afetada, ela é demorada a ação, porque são como cabelinhos dentro da sua cabeça. O nervo óptico são cabelinhos
bem miudinhos, onde ele vai agir célula por célula, tentando reativar ou multiplicar ela de alguma forma. E o Júnior ele não tem uma ação muito eficaz por isso, porque ele já perdeu muita célula nervosa durante os anos, nunca fez tratamento algum, porque a gente não tinha diagnóstico dele. E o Arthur não, assim que o Arthur começou a perder em 2017, ele iniciou em 2018. Então, assim, foi muito rápido, foi questão de... Faz 3 anos que ele toma, né? Então faz 3 anos. E já teve uma melhora significativa, né? Tanto no exame, físico, clínico e o exame de OCT, como no dia a dia, né? Ele faz quase tudo só. Ele cozinha, ele anda só, ele praticamente estuda só. Ele tem alguma dificuldade na escrita, porque ele realmente, todo mundo fica com a dificuldade na escrita, mas ele consegue escrever, ele consegue calcular, tudo, ele faz as atividades de casa, da escola, sem nenhuma dificuldade. Ele só não está 100% porque ele tem ainda insegurança, um pouco de insegurança. Mas todos os anos a gente faz a avaliação e dos últimos 3 anos, eu creio que ele melhora 30% da visão. Não visão no todo, mas numa visão... dentro da mancha do olho, ele tem uns buraquinhos dentro que ele consegue enxergar já. A lateral já ficou bem melhor, ele já consegue visualizar bem melhor a visão, né, periférica. E isso é um ganho, né? A gente não pode querer um resultado imediato em algo que ainda está se descobrindo, né, o que realmente vai ser mais eficaz. A idebenona é o nosso único meio, é a única opção que a gente tem. Então, vamos nela. Vamos acreditar que vai dar certo, ou manipulada ou não, mas a gente tem que acreditar. O sistema público de saúde, ele faz a distribuição, só que você tem que entrar com um pequeno processo, porque você realmente, qualquer medicação importada ou não, que não esteja no código da Anvisa, né, autorizado pela Anvisa, ele realmente tem que ser através de ato judicial. Ele requer um procedimento administrativo, até chegar às vias de fato. Pronto. E aí eu queria também deixar só um recadinho para quem não tem o exame ainda de DNA mitocondrial, entre em contato conosco, porque a gente tem como fazer aqui no Ceará ou qualquer estado do Brasil, para você fazer o seu exame de graça. É uma campanha do Retina Brasil. Ele não faz o exame só ligado à parte da retina, ele está fazendo o exame genético num todo, no que você precisar. E entre em contato conosco quem não tem, porque eu acho que muita gente não tem, que é preciso para entrar na justiça pelo idebenone. Então, entre em contato conosco, a gente vai conseguir fazer na sua cidade, através dos laboratórios credenciados, isso é muito importante. Muita gente não tem um exame caro, dispendioso, e a gente conseguiu, com muita luta com o Retina Ceará e o Retina Brasil, para fazer esse exame em todos os estados, qualquer exame genético ligado à doença rara da visão. Infelizmente a gente está chegando ao fim. Passando o tempo. Já deu quase 1h30. Hoje eu falei, a gente vai 1h30, certinho. Já está quase chegando lá. Foi muito útil, foi muito bacana essa conversa. Acho que a gente poderia conversar mais ainda. E eu gostaria, nesses últimos minutos aqui da entrevista, que vocês falassem, tem muito mais informações no canal de vocês, né? Então, que vocês passassem como as pessoas podem chegar ao endereço, eu sei que é Lyon Fortaleza, no YouTube, como as pessoas podem entrar em contato com vocês, pelo canal do YouTube, elas podem ter acesso a muito mais informações a respeito desse caminho judicial, né? Para mim foi muito importante saber, então tem a respeito do caminho judicial. Quero que vocês falem o que mais tem no canal de vocês e deem aí as últimas palavras, tanto o Emanuel quanto você, Deise, a respeito dessas preocupações de pai e mãe. Você falou muito do acolhimento, do suporte, o que é mais importante nesse momento, no momento do diagnóstico desse desespero, para uma mãe também, que eu acho que isso fica muito, muito latente, essa angústia, né? Então, o que dá para se agarrar? E você, Manuel, também, deixar a sua palavra aí de conforto, a sua palavra de apoio também, de incentivo,
e principalmente como as pessoas podem chegar até vocês. Essa parte política é muito importante, né? Não só do apoio, do amparo, essa parte política é muito importante, de buscar tratamento, de buscar diagnóstico. Eu penso muito no diagnóstico, as pessoas que não têm vão perdendo. Vocês passaram muitos anos com o Júnior, né, sem diagnóstico, vai perdendo a visão, às vezes a pessoa se deprime e não vê que ela pode se reabilitar, ir atrás de outras possibilidades para começar uma nova vida, porque realmente é uma nova vida que começa, né? Nova vida, é um novo começo. E assim, para as mães que estão nessa busca ainda de diagnóstico, com várias interrogações, o coração pesado, cheio de dor, de não saber o que vai acontecer com seu filho no dia seguinte. Eu acordei muitas vezes na noite e acordava, Júnior, olha para mim, ele, que é, mãe? Tu melhorou? No meio da noite. Então, assim, eu sei o quanto dói a gente ter um filho que está perdendo a visão, muitas vezes você sem saber o que é. Então, assim, para as mães que estão assim, nessa busca, com o coração pesado, se peguem ao que vocês têm de melhor dentro de você. Busque dentro de você forças, com Deus ou com qualquer religião que você tenha, para que você saia a mãe que você tem dentro de você, porque às vezes você fica naquele seu mundo com medo e não vai ajudar. O medo, ele só retrai você e não deixa você ir para frente. Então, assim, busquem o amor que vocês têm pelos seus filhos e busquem ajuda, peçam socorro, abram a boca, vão nos hospitais. Olha, eu preciso ser examinada por um médico, ele está sentindo isso. Busquem diagnóstico, busquem a gente, busquem o canal, busquem o Instituto Reconvexo. Quem estiver assistindo, busquem informação na internet. Hoje a gente tem essa facilidade. A dor passa e vocês vão ter que correr atrás. É inevitável você correr atrás em busca de algo que o seu filho vai ter que conviver com muito tempo da sua vida. Então, assim, força, lutem, busquem, e nós estamos aqui sempre para ajudar. A dor passa, demora às vezes um pouco, depende muito da pessoa, e procurem força. É só o que eu digo. Força, fé em Deus, e estamos aqui para ajudar. E vamos em busca de nos unir para que isso se torne uma coisa pública, para que a gente possa buscar realmente leis específicas para quem tem LOM, e como várias outras doenças têm, e eles abriram a boca e conseguiram, a gente também consegue. Nós vamos conseguir. Nós estamos aqui para ajudar. Nós temos 2 filhos, não é fácil. Nunca foi fácil e ainda vai ser difícil. Mas se a gente parar no tempo, a gente não vai conseguir nada. E os filhos vão ficar parados no tempo, como eu já vi vários jovens parar de estudar, parar de correr atrás da vida. E a mãe tem uma responsabilidade pelo seu filho, sempre. Então, assim, corram atrás, amem seus filhos do jeito que eles são e a dor passa. Quando você vê que você tem que lutar por aquilo. E nós estamos aqui, sempre para ajudar. Pessoal, como eu trago sempre um pouco da parte técnica, né, Fernanda? Eu vou ser bem breve. Como nós sabemos, o que nós temos de informação da LOM, algumas coisas ainda são muito incertas, né? Como gatilho, como o que piora. Que época acontece, se existe uma tendência, né, amor, a piorar naquele momento da vida. Se vai existir um período exato, se vai afetar na mulher ou não. Deixa eu ver, medicina alternativa, tem muitas coisas que tem que ter cuidado. Uma coisa que eu tenho mais, um trabalho de pesquisa que eu fiz mais eficiente, realmente eu fui a fundo pesquisar. Uma vez me perguntaram sobre o protocolo Coimbra, certo? Que é um tratamento muito pesado à base de vitamina D, que não é algo satisfatório para quem tem LOM. Então, assim, alguma dessas informações eu estou sempre buscando atualizar. Hoje em dia, assim, por conta da pandemia, muita pesquisa médica teve que parar, então, realmente, muita novidade não saiu de fato. Eu acho que dos últimos trabalhos que tem publicado no PubMed, eu acho que está para 2019, novembro de 2019, alguma coisa do tipo. Então, assim, muito cuidado com medicina alternativa, certo? A minha recomendação é sempre procurar um profissional,
ver qual tipo de tratativa vai ser dado, qual o encaminhamento clínico, o que vai ser feito, buscar profissional. O profissional não conhece sobre LOM, nós temos informações, o Instituto Reconvexo tem, acessa lá o canal LOM Fortaleza. Mas eu não tenho YouTube, vai lá no Instagram, acessa procura lá o LOM Fortaleza lá no Instagram. Se não, não tem telefone, mas manda mensagem no direct, que a gente sempre está respondendo o mais rápido possível. A minha dinâmica é meio maluca, né? Como eu já falei aqui, a minha dinâmica de trabalho, meu dia a dia em si é meio maluco, mas sempre na medida do possível a gente vai tentando responder, vai tentando falar. Então, a gente de todo estado, não, assim, não vamos pensar jamais que a nossa situação está ruim, porque a gente sempre vai encontrar alguém que realmente está numa necessidade maior, está numa realidade pior, mas, de qualquer forma, o que a gente tem sempre que buscar é o sim, buscar a melhora, a gente já nasce com não, então a gente busca o sim, a gente faz se sobressair nas adversidades. A Fernanda está fazendo esse trabalho hoje, teve o seu momento de busca, mas está aí ela, está trabalhando com a gente e ver essa atividade com muita garra, ver essa determinação. Eu até tenho uma intimidade de Dani Lloyd, Daniela Lloyd. Foi um prazer imenso, assim, ver você correr assim também junto à Fernanda. É disso que a gente precisa, a gente precisa da busca, e é isso aí. E é não parar nunca. Vou tentar estar retomando as minhas conversas um pouco mais particulares, que são alguns questionamentos que eu mandava para o doutor Alfredo. Então, vou tentar estreitar um pouco mais esse laço com ele, que já faz um bom tempo já que a gente não mantém contato, até por conta da pandemia, que exigiu de todos a área da medicina um olhar bem restrito, né? Então, assim, vou tentar estreitar esse laço de novo, voltar a manter contato com a equipe de pesquisa na UCLA, ver o que eu consigo, o que a gente tem por lá, e é isso aí, tentar ver também o que a gente tem. Eu acho que deve estar na cadeia de desenvolvimento, eu acho que é a GET 011 hoje que a gente tem. Opa, não posso falar muito, que é uma realidade que a gente vive, mas está aí, né? Está aí, está praticamente está bem próximo, o longe já passou, né? Então a gente está num caminho bem próximo de ter algo palpável, né? Então, assim, para trazer para todo mundo, né? Para acalentar os corações. Eu acho que a Valéria colocou aí tá colocando, tá sempre aparecendo aí o telefone de contato do LOM Fortaleza. Pode mandar um zap lá, viu? Manda um oi lá no zap, chama. Quem não tiver o exame genético, por favor, entre em contato conosco, que a gente consegue fazer o exame de vocês na cidade onde vocês estão. Não esqueçam, pode ser o telefone, o Instagram, o canal, pelo Reconvexo. Os meninos têm como falar com a gente orienta e já encaminha para fazer o exame genético, tá bom? Fé, tudo passa, a dor passa, e a gente tem que seguir em frente, sempre. Mães, muita fé, coragem, determinação, cuidem dos seus filhos com amor, que é isso que faz toda a diferença. Gente, obrigada. Emanuel, Deise, foi um prazer conversar com vocês. Minha imensa gratidão por vocês terem aceitado o nosso convite. Foi muito importante para mim, pessoalmente, fazer essa entrevista, esse bate-papo, foi muito emocionante. Eu tenho certeza que foi para todo mundo, foram informações ímpares, a gente pode sentir muita emoção na fala de vocês dois. Vocês se complementam nesse sentido, né? nessa busca, né? É a busca do afeto, é a busca do acolhimento, é a busca pela ciência, pelo tratamento, né? E os dois com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento, não fazendo uma barreira, uma redoma em cima dos filhos, né? Mas eu vejo que preparando-os para o mundo, né? E principalmente uma coisa que é muito maravilhosa, que é muito especial, é dividir tudo isso, é partilhar tudo isso para dar as mãos, né? Porque juntos somos todos mais fortes,
né? E a Lyon é rara, né? A gente sabe que a Lyon é rara, talvez não tão rara assim pela questão do diagnóstico, quanta gente que deve ter Lyon por aí e não tem um diagnóstico fechado, mas a gente existe, né? A gente existe, a gente precisa ter visibilidade, porque tem muito talento, tem muita vida aí que pode ficar enclausurada por conta de um abalo, um impacto tão grande que isso tem na nossa vida, né? Não só na nossa como afetado, mas na nossa como família. Então, de coração, eu agradeço o convite de vocês terem aceitado o nosso convite. Eu agradeço também ao Mário, né, por estar me dando essa oportunidade, a Valéria, por tanto encorajamento, por tanto apoio, porque para mim também é uma oportunidade ímpar de poder contribuir, né, e me sentir útil, me sentir tão bem fazendo a minha parte. Então, e você está fazendo muito bem feito, viu? Parabéns. A gente é que lhe parabeniza. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz, eu fico muito grata e dá força para seguir em frente. Com certeza. Que as pessoas procurem o canal, o Lyon Fortaleza, procurem no Instagram, tem o telefone de vocês, tem o contato. No canal do Instituto Reconvexo também tem o contato para entrar no grupo, no site do Instituto Reconvexo, tem os endereços do WhatsApp para entrar no grupo Lyon Brasil, para entrar no grupo de mães do Lyon. Isso. E tem muito conteúdo bom no canal de vocês, o Lyon Fortaleza, e no canal do Instituto Reconvexo. Tem uma gafe que eu cometi. Qual? O costume já é tão grande dos meninos estão falando que estão lendo já o que tá sendo escrito, está se passando, mas vou passar aqui para vocês. O telefone do Lyon Fortaleza é o DDD 85, telefone 98708 4533, DDD 85 98708 4533. Nós estamos vestindo uma camisa. A descrição. Com o olho e o nome do nosso canal, Lyon Fortaleza. A minha camisa é cinza e o olho é azul, e o do Emanuel, camisa branca, e o olho azul é a descrição. Isso é muito importante, porque às vezes tem pessoas que a visão é muito baixa e não conseguem ver as cores e nem os desenhos. Então, a gente está falando, né? Eu estou de óculos, o Emanuel também, e nós estamos representando aqui a nossa luta, e sempre é bom a gente fazer a descrição do que a gente está vestindo, do que a gente está falando, para que outras pessoas que não tenham a visão tão, assim, melhorada, poderem saber como é que a gente está aqui se vestindo e estando conversando com vocês. Olha, fica a dica. Eu tentei até ler, eu estou lendo mais ou menos o que está passando aqui embaixo com a lupa, mas se eu for parar para ler, para fazer a descrição, eu acabo ficando muito assim, curvadinho, e eu sumo da tela. Mas é muito bacana você atentar para isso. Eu também vou fazer a minha descrição. Meu cabelo está no ombro, eu estou com uma blusa verde, não dá para ver. E um batom vermelho para dar mais vida. Para dar um encanto. Tá linda. Obrigada. Vocês também. Esse amor, esse sorriso radiante deixa a gente mais bonito. É verdade. Pessoal, boa noite, gratidão. E essa entrevista vai ficar gravada. Vamos curtir, vamos compartilhar, que mais gente faça parte dessa corrente. Gratidão mais uma vez. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.